Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PrimerTVHD. É super interativo. A gente te espera. Operações da Guarda Municipal flagram 34 motoristas embriagados no fim de semana. Começa a interdição de uma das faixas do elevado do Rio Tavares. Sobe para 10 o número de casos de sarampo em Florianópolis. 3 pessoas ficam gravemente feridas em acidente na BR-101 em Palhoça. Acidente deixa um morto em Santo Amaro da Imperatriz. Orquestra de baterias reúne mais de 500 músicos na passarela Nego Querido em Florianópolis. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. Com o objetivo de combater a imprudência no trânsito, a Guarda Municipal tem realizado diversas blitzes da Lei Seca em Florianópolis. Neste final de semana, as ações se concentraram no centro e em Coqueiros, na região continental. Entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, a blitz aconteceu na Avenida Max de Souza, em Coqueiros. Ao todo, 127 motoristas foram abordados e submetidos à fiscalização de alcoolemia durante as 2 horas de fiscalização. Os testes flagraram 6 condutores embriagados. Eles foram autuados em R$ 2.934 e terão direito de dirigir suspenso por 1 ano. A segunda blitz da Lei Seca, no final de semana, começou na noite de sábado e foi até a madrugada de domingo na Avenida Gustavo Richard, na cabeceira da Ponte Colombo Salles, na saída da ilha. Pelo menos 438 motoristas foram abordados e submetidos à fiscalização. Os testes flagraram 28 condutores embriagados, que também foram multados em R$ 2.934 e terão direito de dirigir suspenso por 1 ano. Somando as 2 operações da Lei Seca da Guarda Municipal, foram flagrados 34 motoristas embriagados. Começou nesta segunda-feira a interdição de uma das faixas do elevado do Rio Tavares, no sul da ilha, para reparos do acabamento da estrutura que foi inaugurada há 5 meses. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, será feito um trabalho de vedação nas juntas de dilatação do elevado. A interdição será de 1 semana e acontecerá em uma faixa de cada vez, para não atrapalhar o trânsito. Primeiro, a faixa da esquerda, no sentido Campeche Centro, será interditada. Depois, a interdição ocorre na faixa da direita, sentido Centro-Campeche. A previsão é que o elevado volte a funcionar com as 2 pistas no dia 26 de agosto. Ainda de acordo com a Prefeitura, o trabalho já estava previsto para ser realizado após a abertura do elevado. A justificativa é que seria necessário esperar o trânsito ser liberado para a realização do acabamento. Durante as obras, a Polícia Militar Rodoviária vai monitorar o trânsito no local. O uso dos radares móveis nas rodovias federais está suspenso por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos às informações com a repórter Márcia Fernandes, da TV Brasil. A Polícia Rodoviária Federal orientou aos policiais e servidores que recolham e não usem os equipamentos que medem a velocidade nas estradas do país. Essa determinação vale para os radares móveis ou portáteis, aqueles que ficam nas mãos dos policiais ou nos carros. Os radares fixos que ficam nos postes, esses continuam funcionando normalmente. Essa orientação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro e o objetivo é que o Ministério da Infraestrutura reavalie esses equipamentos e também a regulamentação da fiscalização nas estradas, nas vias públicas de todo o país e torne esse processo mais simples e menos burocrático. O uso dos radares fixos também vai ser rediscutido, também vai ser revisto, como explicou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. A gente já está estudando, fizemos um acordo com a Justiça, na verdade, para deixar radares localizados em transições de áreas
de rodovia rural para rodovia urbana, em segmentos onde há muita concentração de acidentes, onde a gente faça a transição de velocidade, onde a gente faça convenientemente a sinalização, para que o radar sirva a finalidade dele, que é salvar a vida. Então tem que informar o condutor que ali ele vai ter que reduzir a velocidade, que a velocidade vai ser monitorada. Se ele se presta simplesmente a gerar uma multa, ele não está servindo a finalidade para a qual ele foi projetado. E em transmissão pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre este assunto. A partir de segunda-feira, não pode ter no Brasil mais radar móvel, até que o CONTRAN decida se vai novamente usar radar móvel ou não. Tá certo? Porque, lamentavelmente, o uso desse equipamento serviu apenas, em grande parte, como caça-níquel, uma pegadinha para você que dirige, não interessa se você é caminhoneiro, motorista de ônibus, carro particular, seja o que for. E 3 pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo um Camaro e uma BMW no final da madrugada de sábado, na BR-101 em Palhoça. Uma mulher foi internada na UTI e as outras 2 foram hospitalizadas em estado grave. As vítimas eram passageiras da BMW. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 213 da BR-101, sentido sul, na pista em Palhoça. Os motoristas, que conduziam ambos os veículos, fugiram após o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 2 homens se apresentaram para depor e assumiram falsamente a autoria do acidente. Um senhor teria se apresentado para assumir a responsabilidade pela BMW, mas seria o pai do motorista. Outro homem tentou se responsabilizar pelo Camaro, mas ao ser questionado pelos policiais, ele disse que o motorista era filho do seu patrão. Os verdadeiros motoristas já foram identificados. E um homem de 28 anos morreu na madrugada desta segunda-feira após bater contra um poste na BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Após a colisão, o veículo pegou fogo. O condutor estava sozinho no carro e morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã. A PRF informou que, ao passar pelo quilômetro 20 da rodovia, o motorista do Ford Focus, com placas de São Paulo, teria perdido o controle e saído da pista, colidindo com o poste em seguida. A perícia será realizada para averiguar as circunstâncias do acidente. A reforma tributária e nova previdência serão discutidas no Congresso esta semana. Quem tem os detalhes é a repórter Selma Dias, da TV Brasil. No Senado, as atenções nessa semana estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado começa a discutir hoje uma das propostas de reforma tributária, tem audiência pública, e o primeiro a ser ouvido será o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Amanhã, a CCJ começa aí uma maratona para discutir, para tratar da reforma da Previdência, e aí serão ouvidos, entre outros nomes, os secretários integrantes aí da equipe econômica, Rogério Marinho e também Leandro Rolim. Para vencer o cronograma que foi previsto inicialmente, a CCJ vai realizar então 2 reuniões por dia. O plenário do Senado também precisa correr para votar a medida provisória da liberdade econômica, que perde a validade no próximo dia 27. Esse assunto está pautado para amanhã e o texto, entre outros pontos, reduz aí a burocracia para os negócios da iniciativa privada. E aqui na Câmara a gente tem reunião dos deputados tratando aí da regra de aposentadoria para os militares. A expectativa é que na reunião de amanhã eles definam um cronograma de trabalho e também votem requerimentos para tratar das audiências públicas. E o plenário pode votar o projeto que amplia o porte de armas de fogo. O relatório foi lido na semana passada pelo deputado Alexandre Leite e, se o plenário votar essa semana, é um texto que também trata da posse de armas de fogo e também traz regras para os chamados CACs, que são colecionadores, caçadores e atiradores. Então, tudo isso a gente espera que seja votado essa semana aqui na Câmara e lá no Senado. Subiu para 10 o número de casos de sarampo confirmados em Florianópolis. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira em um novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que alertou para a rápida circulação do vírus. No final do mês passado, eram apenas 2 casos da doença na capital catarinense. Em pouco mais de 3 semanas, 8 novos casos de sarampo já foram confirmados.
A Secretaria de Saúde lembra que a vacina está disponível nas unidades de saúde do município. Crianças devem ser vacinadas 2 vezes, a primeira ao completar 1 ano e o reforço deve ser tomado aos 15 meses. E veja a seguir, Orquestra de Baterias reúne mais de 500 músicos em Florianópolis. Nós voltamos em instantes. Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PrimerTVHD. É super interativo. A gente te espera. A polícia prendeu o suspeito de estuprar uma estudante de 12 anos na última sexta-feira no bairro São Sebastião, em Palhoça, na Grande Florianópolis. João Paulo Faustino, de 20 anos, foi preso no terminal de integração do centro, o Ticem, em Florianópolis, quando tentava fugir para Tijucas. Ele confessou o crime em depoimento na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a delegacia lá de Palhoça, a DPCAM. Os policiais chegaram até o suspeito com a ajuda de testemunhas. A partir da descrição da vítima, os policiais se mobilizaram e descobriram que ele morava no bairro com um tio, que contou aos policiais que o estuprador estava partindo em fuga para Tijucas. Na DPCAM, João Paulo contou que estava desempregado e que havia conseguido uma vaga para trabalhar de pedreiro. A Polícia Militar deu apoio às buscas do homem. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira, em um terreno usado pelos estudantes para cortar caminho na volta da escola. A Polícia Militar fechou um local que funcionava como rinha de galos no último sábado, em Tijucas, na Grande Florianópolis. No estabelecimento montado para a rinha, no bairro Timbé, os policiais encontraram 19 galos. 2 animais estavam feridos em virtude das brigas e os demais estavam preparados para as apostas. Cerca de 20 homens foram flagrados no galpão. Quando a polícia chegou, o grupo fugiu. O proprietário ficou no local e foi notificado sobre o crime, com a confecção de um termo circunstanciado, um documento elaborado para crimes de menor gravidade ofensiva. A Polícia Militar Ambiental foi notificada e dará continuidade às investigações sobre o caso. Universidades portuguesas ampliam acesso pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O governo brasileiro quer ampliar a parceria com outros países. Veja na reportagem da Gabriela Noronha. Com as novas adesões, são 41 instituições participantes do Enem Portugal. O programa completou 5 anos em maio e foi possível após a alteração na legislação portuguesa que permitiu que as universidades criassem processos seletivos para estrangeiros. As primeiras instituições a assinar o acordo em 2014 foram a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve. As duas renovaram o convênio. Uma das coisas que é importante é que a gente tenha a admissão ao ensino superior cada vez mais inserida e com parcerias com os países democráticos que tem pelo mundo. Pelo menos 1.700 brasileiros já ingressaram em instituições de educação superior portuguesas pelo Enem. E o governo pretende ampliar as parcerias com outros países. Há o interesse, sim, em abrir o acesso ao Enem para outras universidades em outros países. Nós já começamos essas tratativas, mas elas ainda estão de forma muito incipiente. A Rua Francisco Pedro Cunha, no Cobrasol, em São José, terá mudança de sentido duplo para sentido único a partir desta terça-feira, dia 20 de agosto. Portanto, a partir de amanhã. A alteração tem como objetivo melhorar a mobilidade, já que o atual sentido da rua impossibilita o trânsito de veículos em sentidos opostos simultaneamente. Com a mudança de sentido, a via passará a ter sentido único da marginal da BR-101 para a entrada no bairro. A proposta visa diminuir acidentes e aumentar a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas que circulam diariamente naquela região.
Segundo o Departamento de Trânsito, para a existência de 2 faixas de rolamento, uma em cada sentido da rua, seria necessário que a via tivesse pelo menos 5 metros de largura e faixas de rolamento de 2,5 metros de largura cada, o que não ocorre nesta via, que tem 3,4 metros de largura. A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Florianópolis começou nesta segunda-feira testes com um novo tipo de ônibus acessível. Os testes vão durar 45 dias. O objetivo é avaliar a implementação de um ônibus adaptado que possa oferecer mais conforto e segurança no trajeto dos passageiros que utilizam o serviço. O veículo vai circular em diversas regiões que, por serem de difícil acesso e por apresentarem subidas e descidas mais acentuadas, prejudicam a locomoção dos deficientes físicos. O ônibus teste possui o tamanho de 10 metros, 2 a menos que o ônibus adaptado, que já é utilizado atualmente, e características técnicas que visam as melhorias pretendidas. A capacidade é de 26 pessoas sentadas e atende à legislação referente a este tipo de veículo. Enquanto o teste estiver sendo executado, as linhas continuarão a ser operadas normalmente com os ônibus que já atendem aos bairros. E agora chegou o momento da previsão do tempo. A terça-feira será de tempo nublado em toda a Grande Florianópolis, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia, mínima de 12 e máxima de 16 graus. E foi realizada neste domingo em Florianópolis a 7ª edição da Orquestra de Baterias. O evento, que aconteceu na Passarela Nego Querido, não conseguiu bater o recorde de participantes como esperado. O clima atrapalhou e a chuva deste domingo inibiu parte dos inscritos. Segundo a organização, 590 bateristas participaram do encontro. O show da banda Das Aranha, que iria fechar o evento, foi cancelado em função do tempo instável. A expectativa dos realizadores era reunir 800 músicos esse ano e quebrar o recorde estabelecido por um evento que aconteceu em 2012, em Manchester, na Inglaterra. Na ocasião, 798 bateristas tocaram juntos e o feito foi registrado pelo Guinness Book, o livro dos recordes. O evento deste domingo teve no repertório clássicos do rock como Smoke on the Water, do Deep Purple, e Come Together, dos Beatles. E o Jornal Local desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite. Nos encontramos amanhã, às 5h40 da tarde, em mais uma edição. Um grande abraço e até lá! Quer assistir a Premier TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera.